Imagine assistir a uma live tranquila e então algo inexplicável acontece. Tudo parecia normal naquela noite, até que o silêncio foi interrompido. E então, apenas uma mensagem apareceu na tela: conexão perdida. Mas havia algo mais, algo que ninguém conseguiu explicar. Imagine isso. Você está assistindo uma live qualquer, dessas que todo mundo acompanha para relaxar, depois de um dia cansativo. O streamer, animado como sempre, interage com seus 1.322 espectadores, respondendo perguntas e brincando com o chat. A noite segue tranquila, até que algo começa a mudar. Pequenos ruídos invadem o áudio. A imagem na tela fica instável, como se a transmissão estivesse perdendo sinal. Então o inesperado acontece. Ele para de falar. O silêncio toma conta. O chat explode com mensagens. Tá tudo bem? O que aconteceu? Você ainda tá aí? Mas não houve resposta. Apenas uma mensagem aparece na tela: conexão perdida. E assim, em questão de segundos, o streamer desapareceu não só da transmissão, mas de toda a realidade conhecida. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquela noite. Será que estamos prontos para desvendar esse mistério? O streamer Lucas Oliveira, mais conhecido como Lucas na Live, era famoso por seu jeito descontraído e pelo carinho com o público. Suas transmissões sempre foram leves, cheias de risadas e brincadeiras. Naquela noite, ele prometeu algo especial: uma live mais longa para conversar com seus seguidores. Nesse dia, tudo parecia normal. Lucas estava sentado em sua cadeira, com um fundo simples, prateleiras com alguns livros e uma luz LED azul que iluminava suavemente o ambiente. Ele lia as mensagens do chat e respondia com entusiasmo. Mas algo incomum aconteceu naquela noite. Por volta das 22 horas, Lucas fez uma pausa repentina e olhou para o lado, como se tivesse ouvido algo. Vocês ouviram isso também? Ele perguntou ao chat. Muitos riram, achando que era brincadeira. Ele riu sem graça e voltou a interagir, mas algo parecia diferente. A cada minuto, Lucas ficava mais quieto, olhando ao redor com uma expressão de preocupação. Alguns espectadores começaram a notar o comportamento estranho e perguntaram no chat: tá tudo bem, Lucas? Enquanto Lucas tentava retomar o ritmo da live, sons inexplicáveis começaram a surgir. Um leve barulho de passos parecia vir do fundo, mesmo com ele sozinho em casa. Ele tentou disfarçar, mas seus olhos traíam a preocupação. Poucos minutos depois, a transmissão começou a falhar. A tela piscava e sons metálicos ecoavam, confundindo os espectadores. Lucas parou de falar, fixando o olhar em algo fora da câmera. De repente ele se levantou da cadeira e desapareceu do enquadramento. A câmera tremia levemente, e por um momento tudo ficou em silêncio absoluto. Depois disso, a tela congelou e uma única mensagem apareceu: conexão perdida. Alguns acreditam que foi apenas uma falha técnica, um problema de conexão comum que foi interpretado de forma exagerada. No entanto, os espectadores que estavam presentes na live garantem que havia algo estranho naquele momento. Os sons, os glitches, tudo parecia diferente. Outros apontam para algo muito mais perturbador. Teria Lucas captado algo sobrenatural em sua transmissão? Alguns espectadores afirmam ter visto uma sombra se mover ao fundo antes de a live cair. Até hoje, eles juram que não foi apenas imaginação. Uma terceira teoria sugere que Lucas se envolveu em algo muito maior, algo que ele não deveria. Será que ele encontrou informações proibidas na Deep Web? Ou estaria sendo monitorado por algo além do que podemos compreender? O desaparecimento de Lucas naquela noite deixou mais perguntas do que respostas. Foi uma falha técnica, alguma coisa sobrenatural, ou um segredo que ele jamais deveria ter descoberto? O que aconteceu realmente permanece um mistério. O caso de Lucas
É um lembrete assustador de como o desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos. No silêncio de nossas telas, o que mais podemos estar perdendo de vista. Você já ouviu algo tão simples, tão familiar, que parecia impossível causar desconforto? Era uma noite como qualquer outra. O relógio marcava um horário qualquer, e a casa estava mergulhada no silêncio, interrompido apenas pelo som ocasional do vento lá fora. Então veio o som. Um toque. Nada incomum, certo? Apenas um telefone, mas algo naquele som era diferente. Um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas que fez o coração acelerar por um instante. Algo que deveria ser ignorado, mas que naquela noite parecia errado. E foi nesse momento, com algo tão comum quanto o toque de um telefone, que começou o mistério que ninguém jamais conseguiu explicar. O que você faria se fosse você? Ana Beatriz nunca foi do tipo que prestava muita atenção no telefone. Para ela, era apenas mais uma ferramenta prática para o dia a dia. Naquela noite, o aparelho estava ali, largado sobre a mesa, enquanto ela aproveitava o raro silêncio do apartamento. Depois de um longo dia de trabalho, tudo o que queria era um momento de paz. O relógio na parede marcava 22h47 quando o telefone tocou pela primeira vez. O som foi tão comum que ela quase ignorou, mas algo naquela vibração, algo naquela insistência, parecia diferente de outros dias. Quando finalmente levantou o olhar, percebeu que o número no visor não fazia sentido. Não era um número salvo em seus contatos, nem um código de área que ela reconhecesse. Na tela, apenas uma sequência estranha, algo como 000000000. Uma combinação que parecia mais um erro do sistema do que uma chamada real. Deve ser engano, ela pensou, mas a sensação de desconforto era inegável. O telefone tocava e tocava, como se soubesse que ela estava hesitando. Por fim, ela estendeu a mão e atendeu. Do outro lado da linha, o silêncio foi quase ensurdecedor. Não havia vozes, não havia ruídos, apenas um som estático distante, como uma transmissão de rádio mal sintonizada. "Alô?", disse Ana, com a voz trêmula. Do outro lado da linha, apenas um som quase imperceptível, uma respiração curta, como se alguém estivesse lá, mas não estivesse disposto a responder. Ana hesitou antes de levar o celular à orelha. A vibração do telefone parecia ecoar no silêncio da sala, como se cada segundo fosse mais longo que o anterior. "Alô?", disse sua voz baixa, quase sussurrada. O silêncio do outro lado era esmagador. Ela tentou novamente. "Quem está aí?". Nada, apenas um som fraco, como som estático distante, interrompida por um ruído esporádico. Por um instante, ela pensou ter ouvido uma respiração. Uma pausa pesada se instalou e Ana quase desligou o telefone, mas algo a impediu. Era como se houvesse algo esperando para ser ouvido. "Por que você não fala?", perguntou, sua voz oscilando entre irritação e medo. Do outro lado, uma voz surgiu, baixa e distorcida, quase indistinguível. "Ana". Seu nome foi dito como um sussurro, e a linha ficou em silêncio novamente. Seu coração acelerou. O que parecia ser um eco distante se transformou em uma palavra que congelou o ambiente ao seu redor. "Ajude". A voz era familiar, mas ao mesmo tempo distante, como se pertencesse a alguém que ela conhecia, mas não conseguia lembrar de quem. "Quem é você?", gritou Ana, levantando-se do sofá. O som no telefone tornou-se mais irregular, com estática e chiados altos, até que a ligação caiu abruptamente. Olhando para o celular, não havia histórico de chamadas, nada, como se a ligação nunca tivesse acontecido. A sala parecia mais fria, o ar pesado, e um estranho silêncio tomou conta. Ana sentiu um arrepio, como se algo a estivesse observando. Ana permaneceu sentada, imóvel, enquanto o telefone ainda tremia em sua mão. Sua respiração estava acelerada,
e o som do coração batendo parecia ecoar pelo apartamento vazio. Ela olhou para a tela do celular mais uma vez, esperando ver algo que confirmasse o que acabara de ouvir. Mas o histórico estava vazio. Não havia registro de chamada, nada. Como se aquela ligação jamais tivesse acontecido. Levantando-se devagar, Ana olhou ao redor. O ambiente familiar do apartamento agora parecia hostil, cheio de sombras que se estendiam de maneiras que ela não conseguia explicar. Estou imaginando coisas, ela murmurou para si mesma, mas sua voz parecia fraca, sem convicção. O celular escorregou levemente em sua mão suada, quase caindo, mas ela o segurou firme, como se fosse sua única conexão com a realidade. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, o telefone vibrou novamente. O som abrupto quebrou o silêncio e fez seu coração disparar. Ana hesitou, encarando a tela, mas dessa vez não havia nenhuma chamada, apenas uma notificação, sem sentido. Você está aí? Era impossível. Quem teria mandado aquilo? Ana se levantou lentamente, seu corpo ainda tenso. Segurando o celular com as duas mãos, ela olhou fixamente para a tela. A notificação? Você tá aí? Ainda brilhava, como se esperasse uma resposta. Isso não faz sentido, murmurou para si mesma. Ela deslizou os dedos sobre o celular, tentando encontrar algo, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. A falta de respostas fazia seu estômago se revirar. Decidida a entender mesmo com medo, ela abriu o aplicativo de mensagens. Nada, nenhuma conversa recente, nenhuma notificação correspondente. O histórico estava vazio, exceto por aquela mensagem impossível. Ana começou a digitar uma resposta, hesitando a cada palavra. Quem é você? Escreveu, mas apagou imediatamente. Sua mente estava cheia de dúvidas. E se fosse apenas uma falha? E se não fosse? O ambiente ao redor parecia apertar cada vez mais. A sala que antes era confortável agora parecia cheia de sombras que ela não conseguia ignorar. Ana colocou o celular na mesa e se afastou alguns passos, como se precisasse de distância para pensar com clareza. O silêncio era cortado apenas pelo som de sua respiração pesada. De repente, o celular vibrou novamente. Ana congelou, seu coração batendo com força. A tela se iluminou, mas dessa vez não havia texto. Apenas uma sequência de números aleatórios que desapareceu antes que ela pudesse sequer processar o que significava. Era como se alguém ou algo estivesse brincando com ela. Ana deu mais um passo para trás, seus olhos fixos no celular, que permanecia sobre a mesa. O aparelho estava imóvel, mas parecia carregar uma presença própria, como se esperasse que ela tomasse alguma ação. Ela respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos que giravam em sua mente. Não faz sentido, murmurou, mas sua voz soou pequena, engolida pelo silêncio do ambiente. De repente, a luz da sala piscou. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para que Ana sentisse o arrepio percorrer sua espinha. O som do vento lá fora pareceu aumentar de intensidade, como se algo estivesse se aproximando. Ela olhou ao redor, seus olhos atentos a cada sombra que se movia com a oscilação da luz. O celular vibrou novamente. Dessa vez o som foi mais alto, mais grave, como se ecoasse por toda a sala. A tela se acendeu, mas ao invés de mostrar uma notificação, havia algo diferente. Linhas e mais linhas de texto incompreensível, preenchendo toda a tela. Ana congelou, incapaz de se mover. Os caracteres piscavam freneticamente, alternando entre palavras ilegíveis e padrões que pareciam códigos. Então, tudo parou. A luz voltou ao normal. O celular ficou em silêncio, mas o sentimento de ameaça permaneceu. Ana deu mais um passo para trás, sua respiração pesada, ecoando no quarto vazio. O que está acontecendo? Sussurrou para si mesma, mas não havia ninguém para responder. Ela sentiu que, de alguma forma, estava sendo observada.
Ana tentou acalmar sua respiração enquanto dava mais um passo para trás. O silêncio no apartamento agora parecia vivo, carregado de algo que ela não conseguia explicar. Mesmo com a luz normalizada, a sensação de estar sendo observada era impossível de ignorar. Ela olhou para o celular sobre a mesa como se aquilo fosse uma entidade própria, uma porta para algo incompreensível. De repente, a tela acendeu novamente, mas desta vez não havia texto, números ou símbolos. Era uma imagem. A mesma sala onde ela estava, tirada uma foto de cima, como se alguém estivesse observando através de uma câmera. O coração de Ana disparou. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou, seus pés presos no chão, como se o medo tivesse paralisado cada músculo do seu corpo. Antes que ela pudesse reagir, o telefone tocou. O som era diferente, grave e prolongado, como se quisesse prender sua atenção. A tela piscou forte, mostrando um número completamente fora do normal: 999999999. Tremendo. Ana estendeu a mão e atendeu. Do outro lado, alguma coisa com um som abafado e distorcido ecoava. Até que uma única palavra surgiu no meio da estática: corra. Sem pensar duas vezes, Ana largou o celular e correu para a porta. Mas, antes que pudesse girar a maçaneta, a luz apagou. O apartamento mergulhou em escuridão total, e ela sentiu o ar ao seu redor se tornar mais pesado. Uma presença invisível parecia estar ali, perto demais para ignorar. Ana tentou gritar, mas nenhum som saiu. Era como se o próprio silêncio tivesse se tornado sua prisão.